Isso, agora a gente inicia oficialmente, né? Então, boa tarde a todos. Como eu disse, hoje, excepcionalmente às 16, mas com o mesmo brilhantismo do chá das 5, né? Esse mês a gente está abordando a temática da atuação ética em alimentação de coletividades ou em alimentação coletiva, né? E aí a gente já passou os recadinhos, ficou disponível aí enquanto a gente estava aguardando dar o nosso horário. Hoje a gente tem como convidada a Juliane Bittencourt. Ela vai falar hoje com a gente sobre a atuação ética do nutricionista em consultoria, né? Temática tão relevante, tão importante, né? O que esse profissional faz, que sutilezas, né, em relação à ética se tem. Então, a Juliane, ela é nutricionista, ela tem MBA em segurança, qualidade e gestão em alimentação para a coletividade, ela é pós-graduada em nutrição clínica, fitoterapia e esportes, também é pós-graduada em personal diet. Além disso, ela é sócia fundadora da Nutri Consult Solutions e é fundadora da Ruby Nutri Solutions, que é o perfil que ela está hoje, né, Juliane? Seja bem-vinda, fique à vontade. A Juliane mesmo vai passar os slides dela. Geralmente, Juliane, eu vou anotando, junto com as meninas, né, as perguntas. E aí, no final, a gente volta com elas. Se você, porventura, se sentir mais à vontade de ir respondendo, também não tem problema. Mas a gente volta com elas, a gente está de olho no chat, tá bom? Perfeito, eu agradeço. Fique à vontade. Eu desligo a minha câmera e o meu áudio para não ter nenhum tipo de interferência, mas eu estou aqui. Tá, joia, então. Esse sistema que a gente tem utilizado, né? Às vezes quem está aqui falando se sente um pouco só, eu sou um pouco carente de olhar nos olhos, mas né, a nossa realidade de hoje está à distância. Ainda bem que temos ela para poder dar a continuidade nas nossas atividades, né? É verdade, é verdade. Ela é que conseguiu nos manter aqui, né, para fazer com que a gente tenha esses contatos, né, de toda sexta, né, a cada mês uma área diferente, uma temática diferente. Então, é isso que está nos sustentando. Verdade, verdade. Então, muito obrigada pelo seu aceite. Falo em nome de todo o projeto, da equipe, né, da equipe de todo o projeto, e seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigada. Gente, eu agradeço a cada um que está aqui. Hoje eu quero, na verdade, bater um papo, né? Ser uma conversa leve, né? Uma troca de ideias aqui com vocês. Eu vou compartilhar, fiz uma breve apresentação, fugindo bastante do que eu costumo fazer, que é uma apresentação sem texto. Eu costumo não fazer apresentações com textos, mas essa temática de hoje ela me fez ter essa busca e embasamento na resolução do nosso conselho. Mas não se preocupem, porque eu não vou ficar lendo os textos que estão nela, são só para referenciar aquilo que eu vou estar falando no momento, tá bem? E a Renata falou, se posicionou em relação às dúvidas, mas eu quero que vocês também fiquem bem à vontade, caso queiram abrir o microfone, eu não me incomodo de vocês fazerem intervenções ao longo do nosso bate-papo, mas se sentirem mais confortáveis também, para o final, fica à disposição de vocês. Às vezes, né, é uma pergunta que dá um comichão, que a gente quer falar ali na hora, e aí, né, de repente, para o final do bate-papo esfria. Então, assim, eu realmente não me incomodo se vocês quiserem abrir o microfone, tá? Então, assim, eu vou pedir, Renata, para você ir me dando os feedbacks aí, porque às vezes porventura pode ter algum problema técnico de som, né? De aparecer o slide ou não. Então, qualquer coisa, você me sinaliza aqui. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Fica tranquila, qualquer coisa, se congelar, eu aviso. Joia. Então, vamos lá. Já começou a apresentar para vocês?
Tá começando. Joia. Apareceu já pra gente. Beleza. Então, o nosso bate-papo hoje, né, é sobre a atuação ética do nutricionista em consultoria. E aí, na verdade, eu já quero abrir o nosso bate-papo falando um pouquinho da definição de consultoria, assessoria, que às vezes gera muito conflito, né, nessas definições. Na verdade, o meu carro-chefe na empresa é trabalhar com assessoria. A assessoria, ela vai assistir aquele estabelecimento, né, aquele cliente, por um determinado período que não tem prazo de término, a não ser que você faça um contrato, né, renovando e você vai revalidando aquele contrato. E a consultoria, ela tem um início, meio e fim. Então, assim, para a gente já começar com essa definição bem clara na nossa mente, né, é importante, muita gente, a gente escuta falando hoje, né, que faz consultoria no estabelecimento, mas, na verdade, se caracteriza como um serviço de assessoria, porque não tem uma data de início, meio e término, né? Então, já comecei polemizando aí com essas definições. Então, a Renata já me apresentou, né? A gente passa isso daqui à frente. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história ao escolher a nutrição, né? O que me levou a escolher a nutrição? Eu era, na época que eu decidia fazer nutrição, estava no auge da grande família. E o meu grande ídolo era o Linneu, né? Que ele era um fiscal da vigilância sanitária. E eu falava assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar que a alimentação das pessoas seja segura, que não tenha lugar sujo para a gente comer, que todo lugar esteja adequado, né? E eu, desde aquela época, não conseguia me enxergar em outro lugar a não ser dentro de uma cozinha, fazendo esse tipo de prestação de serviço. E aí, logo no início, né, a gente faz o nosso juramento e eu faço valer cada palavra daquele juramento. Eu lembro com muita emoção do dia da minha formatura. E, assim, a cada dia, né, do meu trabalho, eu quero fazer valer aquilo que eu prometi, que é cuidar, né, da saúde do próximo através de um alimento seguro. E aí a Resolução 600, ela traz para a gente um leque das áreas de atuações de nutricionista. Então, só para vocês poderem conhecer um pouquinho da minha vivência, eu trouxe aqui alguns dos locais que eu já passei. Então, se vocês puderem verificar aí, talvez vocês não conheçam a grande maioria dos clientes que estão aí, porque o meu perfil de clientes são pequenos empreendedores, na sua grande maioria, mas eu vou citar para vocês alguns. Nós temos indústrias de refeições congeladas, indústrias de sorvete, instituições de longa permanência para mulheres que são deficientes visuais, colégio, bares, restaurantes, confeitarias, né? Já fiz eventos de massa, como o Rock in Rio, como o Sambódromo, né? Confeitaria, já trabalhei no Projac, enfim, a gente tem um leque infinito de oportunidades de trabalho, porque aonde tem alimento, a gente tem a oportunidade de estar executando o nosso trabalho ali, seja na parte clínica, seja na parte de assuntos regulatórios, às vezes, né, nos dois âmbitos, né, às vezes eu tenho, por exemplo, clientes que a gente faz a parte clínica e a parte de produção, né? Então, a gente tem uma oportunidade em cada esquina. Então, basta a gente realmente descobrir aquilo que faz pulsar o nosso coração, o que corre na nossa veia, para a gente poder fazer o nosso trabalho fluir com alegria, né? Com satisfação. Eu digo que é muito feliz aquele que consegue trabalhar naquilo que escolheu fazer, que faz o seu coração pulsar. Eu tenho essa felicidade, eu posso dizer assim, com a boca escancarada e de coração muito aberto, que eu sou muito feliz na minha escolha. Só para vocês
conhecerem um pouquinho, né, da minha história, né, quem é essa pessoa que está falando com vocês, né, com essa variedade de atendimentos aí, eu, apesar de ter, né, lá no início o meu sonho de trabalhar na vigilância sanitária, quando eu comecei a trabalhar, eu saí da faculdade já empregada. Eu vou até voltar aqui um slide, que ele é o meu cliente xodozinho, vamos dizer assim, né? Que é a Deep Freeze Congelados. Eu tive a oportunidade de fazer estágio nessa empresa, e aí eu fiz estágio, e vou confessar para vocês que no início do meu estágio, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu fui designada a fazer fichas técnicas para o estabelecimento. O estabelecimento queria fazer a padronização dos produtos, precificação, e aí eu fiquei um ano, 365 longos dias fazendo só ficha técnica. E naquela época eu não tinha maturidade para compreender a importância dessa ferramenta de gestão dentro de uma unidade, né? E aí dali eu fui efetivada quando eu me formei. Eu tive a graça de ser uma das estagiárias escolhidas para ser efetivada na empresa, e fiquei por ali durante 2 anos. E aí resolvi galgar outros caminhos, fui trabalhar numa grande concessionária, fui trabalhar na GRSA, e por lá eu fiquei durante 8 anos. E aí rodei várias unidades, que aí eu nem citei aqui. Essas empresas aí são a grande maioria do trabalho provindo, né, da Rubinutri ou da NutriConsult. E aí foi uma grande escola. E definitivamente eu percebia a cada dia que era aquilo que eu queria, que o meu compromisso com a população era entregar um alimento seguro, né? A cada unidade que eu passava, né, eu passei por escolas, fábricas, enfim, uma diversidade de unidades que eu passei no período que eu fiquei na GR. E o meu compromisso era sempre ver a satisfação de uma boa apresentação, do cliente elogiando, de saber que aquilo dali era o melhor que eu poderia entregar para ele em relação ao equilíbrio nutricional e de qualidade sanitária, né? E aí, depois de um período, eu resolvi abrir a empresa, né, em sociedade com uma amiga, e ela, que era o nosso sonho de faculdade, né? A gente tinha esse sonho, a gente acabou se reencontrando anos depois e falamos, não, tá na hora de botar o nosso sonho em prática, que é trabalhar, né, por conta própria nesse segmento de assuntos regulatórios. Então, a gente abriu a empresa, que foi a NutriConsult, e aí a gente trabalhou juntos durante 4 anos, mas depois, infelizmente, ela veio a falecer, e foi daí que eu abri a Rubinutri, né, numa outra formatação, mas com o mesmo segmento. Então, mas para tudo isso acontecer, né, a gente tem... quem trabalha com assuntos regulatórios, como eu, tudo é pautado na lei, né? A gente tudo fala, mas na RDC tal, né, na resolução tal, a gente sempre tem uma lei na ponta da língua para poder dizer de onde que a gente está tirando o nosso embasamento. Mas a primeira delas, seja em qualquer segmento que a gente vá atuar, seja na parte clínica, seja na parte de assuntos regulatórios, né? Enfim, a gente tem que seguir o quê? O nosso código de ética, né? Ele que vai dar a diretriz da atuação do profissional. E, assim, muito me assusta eu já tenho, né, 14 anos de formação, que ao me deparar com colegas do mesmo tempo de formação do que eu, algumas com mais tempo, e as recém-formadas, enfim, de não terem nem a curiosidade de ler o nosso código de ética, né? Não sabe nem qual é a resolução, o que ele diz, porque é ali no código de ética que vai dar a diretriz para saber o que é o nosso dever, o que é o nosso direito, e até onde é o limite da nossa profissão, né? Porque, às vezes, as funções em determinados locais de trabalho acabam se misturando, se confundindo, né? O empregador, ele acaba excedendo aquilo que deveria ser a sua atribuição, e você acaba invadindo um outro espaço.
Então, assim, para a nossa conduta ser assertiva, para ela ser literalmente ética, né? Ela precisa de um direcionamento, e a gente precisa conhecer isso, porque senão a gente não vai saber se está fazendo o certo ou o errado, né? E antes a gente tinha uma nomenclatura que era código de ética, e agora é código de ética e conduta, né? Parece um pequeno detalhe, mas transcende um pouquinho da ação só do código de ética, né? Então, eu vou trazendo algumas passagens do nosso código de ética e fazendo a correlação com o meu trabalho, porque eu acho que assim fica mais fácil desse bate-papo não ser tão denso e ser uma coisa mais leve, né? Enfim. Então, assim, como eu falei, a gente, através do código de ética, tem como saber quais são os nossos direitos, deveres e os nossos limites, né? Garantir que os princípios da nutrição sejam respeitados e valorizados. O que é essa foto aí do lado? Para mim, é uma grande responsabilidade trabalhar, né, servindo alimento de uma forma geral. Mas essa foto representa o trabalho em um evento de massa, né, que é o carnaval. Então, assim, vocês imaginam a responsabilidade, né, e o compromisso que a gente tem que ter em entregar um alimento seguro, que muitas vezes não é produzido ali, é um alimento transportado, ele começa a ser produzido um tempo antes, né, do evento, porque você precisa de tempo hábil para atender as milhares de pessoas que vão passar lá durante o evento. Então, assim, são grandes desafios que você tem que saber conduzir muito bem para que aquele alimento seja um veículo de saúde e não de doença, né? Para que aquele alimento seja sempre um alimento seguro. Ele traz um outro item, né? Que é a gente ter a preocupação de adequar aquela alimentação, né, com a nossa responsabilidade técnica, social, ética, política e com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. E aí, nessa foto que a gente tem aí, é um dos nossos atendimentos no cliente numa instituição, como eu falei, de longa permanência, que é para cegas. E assim, a gente assumiu esse cliente esse ano, e para a gente foi um enorme desafio. Foi um enorme desafio, e eu vou compartilhar com vocês o porquê. Primeiro, porque a gente está trabalhando com um público especial, né? A gente tem que atrair aquele público não pelo apelo visual, a gente tem que atrair com outros sentidos, né? Então, a gente trabalha muito a questão dos aromas, do tato, né? E um outro grande desafio que a gente tem nesse cliente é que ele é uma instituição filantrópica. E aí vocês imaginem como é elaborar um cardápio sem saber o que você vai ter no cardápio, né? De insumos. Então, assim, a cada semana é um grande desafio que a gente tem de montar refeições nutricionalmente equilibradas, atrativas, né? Porque com essa questão de ser uma instituição filantrópica que recebe doações, muitas vezes a gente recebe doações que seriam, entre aspas, tá, assim, muito, falando de forma muito simplória, não aproveitáveis em outras unidades, né? Que você, como uma unidade que você está comprando de um fornecedor, você talvez mandaria voltar aquele produto porque não estaria dentro do padrão de qualidade que você exige, né? Mas numa instituição filantrópica que depende de doações, a gente tem que ter um olhar muito criterioso do que é aquilo que a gente vai poder descartar, e aí a gente não está falando de aproveitar coisas ruins, mas assim, saber selecionar muito bem os produtos que a gente está recebendo. Às vezes a gente já recebe, por exemplo, produto vencido. Então, assim, é um grande, realmente, desafio de você trabalhar meio com uma roleta russa ali, um tiro no escuro, sem saber como é que vai ser a sua composição. Mas, em contrapartida, é um trabalho muito gratificante também. A gente tem um envolvimento
quando a pessoa tem uma deficiência, né, você trabalha o seu lado humano ainda mais, né, para que ela tenha a mesma acessibilidade àquele alimento, né, através, né, o conhecimento do que é aquele tipo de alimento através de outras descrições, né? A primeira vez que eu tive lá, assim, que me pegou assim muito de surpresa, uma das internas falou: mas como é uma berinjela? A gente tinha recebido muita berinjela, a gente estava trabalhando a berinjela no cardápio de várias formas. E ela, poxa, eu queria saber como é que é a berinjela, né? Como que é a cor dela, né? Como que é a forma dela, né? Então a gente fez um trabalho sensorial com elas a partir dessa intervenção e assim a gente acaba fazendo uma integração, né, entre as internas e a cozinha. Enfim, tem sido um trabalho muito, muito bacana. Acabei que eu já falei isso daqui, né? Às vezes eu vou até pedir perdão antecipadamente, porque eu sou uma tagarela de mão cheia, e aí às vezes falo um slide que está mais à frente, tá? Mas aí esse tópico aí a gente já falou, né? Que antes tinha uma terminologia, né? Código de ética, e passou a ter código de ética e conduta em função de levar o profissional a essa reflexão do compromisso social, do papel de educador como nutricionista. E aí a gente fala não só da parte clínica, né? Eu vou puxar muita sardinha para aula, para os assuntos regulatórios, né? Para assessoria e consultoria, porque é onde eu trabalho com mais afinco, né? E aí nós somos multiplicadores da informação, né? Nós somos aqueles que vamos trazer o conhecimento técnico para uma população que, agora falando diretamente dos manipuladores de alimento, que infelizmente é uma categoria que, na sua grande maioria, não tem um grau de instrução tão elevado, né? Eles às vezes têm uma certa dificuldade de discernimento e nós, como educadores, né, daquela área, nós temos que usar de várias artimanhas para fazer com que aquela informação que a gente precise que o colaborador execute chegue para ele de forma clara para que ele realmente entenda e passa a realizar. Porque, na maioria das vezes, e aí eu digo tanto para a parte clínica quanto para a parte de produção, o resultado que a gente precisa não depende de nós. A gente depende de uma equipe, a gente depende de que o paciente compre a sua ideia, né, e execute aquele seu plano alimentar, né, que o manipulador ele entenda a importância, por que ele tem que lavar as mãos, higienizar as mãos a cada tantos minutos, por que ele não pode usar adorno dentro da cozinha, por que não pode usar madeira, né? E aí a gente escuta, sempre fiz, nunca morri, ninguém morreu na minha casa, sempre foi assim aqui, há 30 anos é assim. Mas nós temos esse compromisso de educar pessoas, né? E aí a gente precisa ter um senso crítico e uma oratória muito boa para aquilo, porque às vezes, como a forma que você fala com a Juliane não é a mesma forma que a Juliane ela tem para falar com a Renata. Às vezes a Renata ela precisa de um outro tipo de abordagem para entender. Então, às vezes é através da fala, às vezes é através de um jogo, às vezes é através de dinâmicas, às vezes é através da prática, e você precisa compreender o que o outro lado tem a limitação para que você tenha esse alcance, para que você tenha esse resultado, né? E aí eu trago aqui uma reflexão, aí no finzinho desse slide, que é o seguinte: para validação desse código de ética e conduta, foi feita uma consulta pública. E aí eu desperto agora para os estudantes, né, essa necessidade da nossa participação dessas consultas públicas, de estar próxima do que está acontecendo no nosso conselho, em referência, né, às nossas legislações. Abre uma consulta pública, a gente vai fazer uma discussão, a pessoa, nem sabia, já passou o prazo e a pessoa nem participou.
participou. Então, é importante que a gente esteja atento a tudo que acontece, né, a tudo que nos cerca, para a gente ser participativo, porque é muito fácil a gente reclamar e não ter uma ação, né, ter uma ação enérgica sobre aquilo dali, né? Essa área é muito ruim, o povo não é unido, o nutricionista não é unido. Ah, mas você faz parte de algum grupo? Você estimula alguma reunião? Você está fazendo... O que você está fazendo? Né? Então, assim, fica aí para plantar a sementinha no coração e na mente de vocês aí que despertem para isso, né? Então, eu trouxe aqui alguns dos princípios fundamentais do nosso código de ética, né? Então, assim, a gente tem que seguir aquilo que consta na Constituição Federal, nos preceitos do nosso código, e para isso eu volto a dizer, a gente precisa o quê? Conhecer, né? Às vezes a gente está desabituando a fazer leituras mais detalhadas, a gente quer só ler coisas rápidas, quer ver um resumo, né? Às vezes pega a legislação, vou citar um exemplo aqui para vocês, né? Sempre quando entra alguma nutricionista na equipe ou algum estagiário, a gente fala, leia a RDC XPTO. Aí a pessoa vai lá no miolo da RDC, não lê lá qual é o âmbito de aplicação, né? Quando ela entra em vigor, aí começa a fazer coisas e perguntas que está escrito lá na própria legislação, que não é área de atuação, né, naquele segmento, mas a pessoa não leu aquele detalhe, porque quer fazer uma leitura dinâmica do negócio. A gente precisa conhecer as nossas legislações, né, o que nos rege, para a gente nos respaldar, né? Nós não precisamos decorar nenhuma legislação. Por fim, a gente acaba decorando algumas coisas pela nossa rotina, né? Mas a gente precisa saber aonde fazer essa busca. Opa, não, assim, se eu preciso saber, por exemplo, de lei de uma fábrica de sorvete, eu sei que eu tenho que procurar a 267. Se eu preciso saber de indústria, é a 275. Eu não preciso saber o que consta lá, eu preciso saber aonde eu vou procurar isso, né? Então, a gente tem que conhecer não só as legislações da nossa rotina, mas a legislação da nossa própria profissão, né? Então, assim, um outro princípio fundamental é o direito, né, à alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos. E aí eu já trago uma outra definição importante, né? Que é a diferença entre segurança alimentar e segurança do alimento. Tem muita gente que faz essa confusão. Então, assim, é importante entender que segurança alimentar está relacionado à acessibilidade ao alimento, né? Assim, de uma forma bem resumida, né? E segurança do alimento tem mais a ver com a parte de controle de qualidade e higiênico-sanitária do alimento. Então, assim, de uma forma bem resumida, a gente já vê uma grande diferença. Então, na hora de usar essas terminologias, é importante saber a definição, para que a gente esteja falando de fato daquele assunto, né? Bom, e esse daqui ficou a foto igual. Era para entrar outra foto, mas tudo bem, era de uma outra instituição que eu ia colocar aqui. Era uma foto que eu ia colocar aqui sobre a diferença nas escolas, né? A gente, na escola, às vezes, tem uma diversidade muito grande de cultura, né? Então, a gente tem que também respeitar, por exemplo, as dimensões culturais que eles têm, né? Os hábitos religiosos, que às vezes estão diretamente relacionados na alimentação. A gente teve um exemplo de uma indústria que era para... Ai, me fugiu o nome agora, gente, mas acho que era Paché, que fala, Paché, que, assim, tem que ir um membro lá acender o fogo, ele que tem que acender o fogo para a gente preparar a comida,
porque senão perde a bênção da comida, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a empresa, ela teve que parar, ela naquele dia, ela só produzia alimento para esse cliente, entendeu? Então, assim, são desafios que a gente vai esbarrando, né? E você aceita ou não, mas se você aceitar aquele desafio, você tem que entender, né? Como é que vai funcionar, se vai gerar algum risco na hora do procedimento, né? Porque às vezes tem hábitos que não são bons hábitos higiênicos sanitários, né? Então a gente tem que ali fazer umas negociações, enfim. Mas é só para trazer um pouquinho para vocês, peço perdão pelo erro aí da foto, era desse senhor acendendo, né? Ele todo, né, vestido paramentado da forma da religião dele lá, acendendo o fogo para a gente iniciar a nossa produção, né, para eles lá. Bom, e aí a gente trazendo nesse sentido de cuidar, né, da alimentação, com o olhar voltado para a promoção e para a proteção da saúde, né, para prevenção, diagnóstico nutricional, né, tratamento de qualquer agravo, eu sempre começo a fazer, por exemplo, os treinamentos dentro de uma unidade de alimentação, falando que é ler do engano a gente achar que trabalha com o alimento. A gente trabalha com saúde, né? E às vezes os colaboradores ficam assustados, porque eles falam, como assim? Eles dizem, olha, nós trabalhamos com saúde. O que a gente entrega tem que ser um alimento seguro. Se a gente fugir a qualquer momento de qualquer regra que nos é, né, determinada, ao invés de veicular saúde, a gente pode veicular doença, inclusive trazer o óbito da pessoa, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande trabalhar com alimento. A gente costuma dizer que para manipuladores de alimento, é necessário que sejam seguidores de regras, porque se aquelas regras existem, é porque aquela função, né, aquela atividade, se não for executada daquela forma, pode trazer um risco. Então, assim, eu brinco logo, falo, se não sabe seguir regra, vamos produzir roupa, sapato, parafuso, porque alimento realmente não vai dar, né? Então, a cada intervenção que a gente faz, a gente tem que explicar o porquê, né? Porque a gente está ali para o quê? Para promover e proteger a saúde. Ainda mais, em muitos casos, né? Na grande maioria dos clientes que eu trabalho, são clientes que são indústrias. Então, eu brinco no sentido de que o consumidor está escolhendo o nosso produto, né? Ele poderia ter escolhido qualquer outra marca. Então, assim, além do nosso compromisso de entregar um alimento seguro, nós deveríamos nos sentir privilegiados dele estar aqui e não no vizinho, não no concorrente. Então, a gente tem a obrigação de entregar o alimento da melhor qualidade para ele, né? Ele fez uma escolha e a responsabilidade nossa isso. E aí eu trago algumas manchetes, né? Por que a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa notícia não é tão fresquinha, né? É de 2019, mas assim, uma grande intoxicação alimentar, né? De grande dimensão por conta, né? Da má manipulação de alimentos. Então, assim, nós somos extremamente responsáveis por aquilo que produzimos, né? Então, seguindo ainda nos princípios, a gente tem que entender que o ato da pessoa ingerir um alimento vai muito além da sua necessidade fisiológica, né? A gente tem que entender que tem um hábito, que tem uma cultura, que às vezes é uma questão social, é uma questão psicoafetiva. E aí a gente tem que entender qual é a fome daquela pessoa naquele momento. Ela está com fome de quê? Né? Porque se a gente não compreender isso, a gente não consegue traçar nem um plano alimentar, nem um cardápio adequado, né? Por exemplo, num restaurante temático, não adianta a gente querer fazer combinações que não condizem com aquele, literalmente, né, tema do restaurante.
Então, você vai a um restaurante de tradições nordestinas, você espera encontrar alimentos de tradições nordestinas, preparados daquela forma, né? Enfim, a gente tem que analisar de uma forma generalizada, né, a questão. E aí, a gente falou um pouquinho da nossa participação, né? Eu puxei um pouquinho esse assunto ali no início, sobre nós estarmos sempre por dentro do que está acontecendo referente à nossa categoria, referente aos assuntos que são pertinentes às nossas atividades, né? Esse daqui foi uma ação, já tem um tempinho, que foi sobre aquela rotulagem nutricional frontal, foi uma campanha que foi feita pela Aliança da Alimentação, divulgando, né, a questão da rotulagem nutricional frontal. Então, assim, quando eu divulguei, por exemplo, nas mídias sociais, e todo mundo, nossa, o que era isso? O que foi isso? Quando foi isso? Já tinha passado há muito tempo. Então, a gente realmente está sempre antenado, de forma que a gente possa participar e dar a nossa contribuição. Eu vou abrir aqui um parêntese sobre uma legislação, a nossa legislação do município do Rio, a portaria 02, quando ela saiu, né, foi em 2020, ela trouxe uma série de itens que nós, na prática, né, nós, corpo técnico da prática, discordamos veementemente com as questões. E, assim, tiveram algumas consultas, né, mas, enfim, quando nós questionamos a fiscalização sanitária sobre algumas determinadas passagens, foram muito engessados em nos receber, sabe? Só que uma coisa, vou citar um exemplo para vocês. Na legislação tá previsto que um colaborador tem que lavar as mãos, higienizar as suas mãos durante 3 minutos. Quem vai fazer essa ação de 3 minutos? Eu falei, em plena pandemia, né, a própria Organização Mundial da Saúde prevê que uma ação de 20 segundos de uma boa esfregação, contemplando todas as áreas, né, você consegue sanar o problema. O ato em si todo é 1 minuto. Como é que a legislação está pedindo, né, a fiscalização está pedindo 3 minutos? E aí nós questionamos, né, tem um tempo determinado que o próprio fabricante do produto diz, friccione por X segundos, né? E aí, tipo, eu vou ter que ficar o triplo, 4 vezes mais, 10 vezes mais o que está pedindo o fabricante por uma questão que alguém determinou? Tem que estar respaldado. Mas onde está escrito que tem que ter 3 minutos? Por que de 3 minutos? Então, assim, nós, nesse caso, não tivemos resposta positiva, falaram que tinha que ser 3 minutos e ponto, mas nós questionamos, entendeu? Não tivemos resultado, mas pelo menos questionamos. Então, não é só porque está escrito que faz sentido, a gente tem que questionar o porquê daquilo dali, né? Se convencerem que, de fato, é o melhor, beleza, a gente bota o nosso saco na viola e fica quietinho. Mas, por exemplo, nessa questão da higienização das mãos, ainda não me convenceram que eu preciso passar 3 minutos esfregando a minha mão para poder ter uma higienização adequada. E para onde vai o tempo de hora homem trabalhando? Para onde vai essa água toda? Né? Cadê a questão da sustentabilidade? Enfim, é uma série de fatores que a gente tem que ficar ligado. Né? Bom, é um direito do nutricionista também recusar a exercer a sua profissão em instituições onde condições de trabalho não sejam adequadas, justas ou dignas. E aí eu digo isso a vocês porque, assim, eu vou ser muito sincera para vocês, tem locais que dá vontade de você demitir o cliente, porque você não tem a menor condição técnica para trabalhar naquele local, né? E aí, às vezes, é um local que você está enxugando gelo, porque você dá a orientação e o colaborador, ele não, e o empresário, às vezes, não acata. E aí você fica pensando, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se nós, como assessoria, né, e consultoria, a gente tem o papel
de assistir, de dar soluções, porque eu vou dizer para vocês, a maioria dos empreendedores, né, os empresários, eles já sabem o problema. O que eles precisam é ajuda para resolver. Às vezes, até da solução, ele já sabe o que é que tem que fazer, mas às vezes ele não consegue fazer sozinho, sem um corpo técnico. Então, nós temos que fazer isso. Agora, tem local que você realmente fica ali lutando contra a maré e você não tem condições dignas de trabalho, né? Ou ele simplesmente não executa, colocando, inclusive, né, o teu nome em risco, porque você está ali respondendo tecnicamente por aquele local, e ele não executa nada, né? Então, a gente também tem que entender que a gente pode se recusar a trabalhar sobre determinadas condições, né? Que é direito de um nutricionista pleitear a remuneração adequada na sua atividade, né? A gente, todo mundo pergunta, como que eu defino o preço, né? Preço. A gente tem que entender que a gente tem que entregar valor para o cliente. A partir do momento que a gente entrega valor para o cliente, ele realiza um investimento, né? E aí, para a gente ter uma direção, a gente tem umas tabelas de honorários da Federação de Nutricionistas, Nacional de Nutricionistas, que dá uma direção, né? Mas a gente, com o passar do tempo, e eu digo isso por mim, não posso, né, responder por outros, mas você aprende a valorizar o seu trabalho de acordo com o tempo que você investe para entregar aquele produto, né? Aquele serviço. Então, assim, eu não consegui colocar aqui no slide, porque eu não encontrei a figura, mas assim, tinha uma figura dizendo assim, um papelzinho de orçamento escrito, parafuso, R$1. Saber qual parafuso comprar e colocar no lugar, R$999. Então, assim, às vezes, você indicar o que é, beleza. O que você vai fazer com aquele parafuso? Onde você tem que colocar? Onde você tem que apertar? Você tem que apertar muito ou tem que apertar pouco? É isso que vai trazer o valor do teu trabalho. Às vezes não é o valor do parafuso, né? É o que você faz com aquele parafuso, né? Então, assim, e aí eu trago uma situação bem recente, que foi um orçamento, né, uma proposta que eu fiz para rotulagem nutricional, e a pessoa queria fazer rotulagem para 15 itens, e aí eu passei o orçamento para ela, e ela falou assim, infelizmente eu não vou poder aceitar, não, porque está muito distante. Mas todo mundo fala isso, né? Aí a gente já até entende. Aí a gente, não, então vamos conversar, né? Ver o que a gente pode fazer e tal. E aí ela falou assim, não, você não está entendendo. Eu achei que eu ia pagar uns R$300 por isso. Aí eu falei, realmente, eu não estava entendendo o que você tinha, né, em mente do valor da proposta, mas R$300 realmente não fica muito distante. Então, assim, as pessoas não conhecem o nosso trabalho, acham caro porque não entendem. Então, a partir do momento que entendem o que é aquela responsabilidade, né, o que te fez bom naquilo que você está fazendo, qual o investimento que você fez, o quanto que você estudou, o quanto de curso que você se preparou, né? E aí a gente tem um direcionamento da tabela de honorários, mas nada mais justo do que você mesmo saber o valor do seu trabalho. E aqui eu não estou para criticar quem aceita, né, menos, enfim, mas eu acho que enquanto a gente tiver uma desvalorização por parte da nossa própria categoria, a gente não consegue puxar para cima, né, o nosso valor. E aí fica só uma brincadeirinha aí, né? Então, você quer uma dica? R$800. Quebra galho? 1.200. Ver como fica? 1.500. Mudar só isso. Às vezes eles falam, não, mas eu só quero mudar, eu quero tirar o açúcar refinado e quero colocar mel. É só isso que eu quero fazer. Mas tem que mudar no rótulo, né? Você tem que mudar na ficha técnica, enfim. Enfim, e por aí vai, né? Bom, é dever do nutricionista sempre se manter atualizado, né? A gente precisa estar em constante atualização, porque, principalmente em assuntos regulatórios,
muda tudo a toda hora, né? A gente fica escrava do Diário Oficial. Todo dia a gente acorda, o nosso jornal é Diário Oficial. Vamos ver o que saiu hoje no Diário Oficial. Porque cada hora é uma novidade, a gente precisa estar atento a isso. E aí, eu trouxe um videozinho aqui, ele é bem curtinho, eu não sei se alguém conhece esse vídeo aqui. Renata, eu vou pedir para ver se o som tá saindo bem aí, é um vídeo curtinho, tá? 1 minutinho. Tá, tô ouvindo, bota aí. Então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir a risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta. Pode à vontade. Não é ótimo. Não é o jornal hoje? Não sei o jornal. Tá. Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra eu evitar brócolis a todo custo. Acabei de voltar de uma conversão do brócolis e brócolis, ó. Sério, não tem aquele negócio que o brócolis evita diabetes? Mas parece que tá dando Alzheimer, então você mesmo tem que botar na mão. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Não vai mudar? Não, ovo veio pra ficar. E não, caiu, por causa do colesterol. E não, colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde. Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje, às 2 da tarde. E abacate? Abacate mata. Então não. Germe. Então ser responsáveis pelo câncer. Então não. Mas o câncer é bom. Mas tem câncer bom? Não. Esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte não poder. Vamos fazer o seguinte, abacate não, né? Então, você pode comer ovo. Não. Clara do ovo. Não, na verdade, só a gema do ovo. Não, come a casca do ovo batida no liquidificador. Não, é ovo de codorna. É só a gema do ovo de codorna. Não, come só a codorna sem o ovo. Não, são os ovos da codorna. É só uma brincadeira, mas é assim, por aí... Opa, peraí. Peraí, opa. É só uma brincadeirinha, né? Deu para ouvir aí direitinho, Renata? Opa. Deu sim, deu sim. Então tá. Então, gente, é só uma brincadeirinha do Portas do Fundo, já é bem antiga também essa daqui, mas é bem assim que a gente vive, né? Tanto na parte clínica quanto na parte de assuntos regulatórios, né? Então, a cada momento muda alguma coisa, às vezes o que vale para um estado não é a mesma legislação para outro estado. Por exemplo, hoje, né, eu moro em Minas Gerais, estou falando aqui de Juiz de Fora, e a legislação aqui difere algumas coisas, né? Porque nós temos a legislação federal e temos as legislações municipais, e nesses pontos da municipal pode ter algumas divergências, e a gente tem que ficar atento. Então, eu sempre digo, né, aqueles que acham que sabem de tudo, privam-se de um dos maiores privilégios da vida, que é aprender. A gente está sempre em constante processo de aprendizagem. E, às vezes, a gente vem com uma proposta de melhorar o processo, mas a nossa rotina está tão intensa, está tão corrida, que a gente não tem tempo de melhorar e otimizar, né? Vocês veem, eles estão ali tentando levar um carrinho com uma roda quadrada, o outro está ali com uma roda, de fato, mas eles não querem nem ouvir, porque eles pararam no tempo, né? Porque a atividade deles não permite pensar em outra coisa, muito menos numa solução para melhorar aquilo dali. Então, aí fica a dica para a gente poder ficar atento nas inovações, né? Para a gente não falar coisa que está desatualizada, né? E aí, ou deixar de fazer coisas que poderiam melhorar o nosso processo. Uma outra questão que a gente enfrenta muito na assessoria é o comichão que dá, né, da gente escancarar para Deus e o mundo o que está de errado dentro de um estabelecimento, mas a gente tem que respeitar, né, o sigilo profissional e a confidencialidade do exercício da nossa profissão.
Então, o que a gente tem que fazer é consertar o mais rápido possível aquele local para que ele realmente seja um lugar seguro para todo mundo. E aí, com a facilidade que a gente tem hoje das mídias sociais, né? Tudo fica muito rápido, tudo muito fácil através de um WhatsApp, né? Instagram, enfim, essas mídias sociais. A gente tem que ter muito cuidado, né? E não deixar vazar nenhuma informação do cliente, né? Numa foto, né? Não fazer nenhum tipo de postagem. Isso é muito importante. Bom, é vedado praticar alguns atos, né? Que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência e negligência. Isso é uma outra questão que eu sempre falo também quando eu chego a um novo estabelecimento. Porque eu quero tirar o colaborador, né, da imperícia e imprudência, e se for o caso dele executar alguma coisa errada, ele está sendo negligente. O que quero dizer com isso? Antes ele estava fazendo errado porque ele não sabia o que era certo. Ele já sabe o que é o certo, então ele, se escolher fazer o errado, é literalmente uma escolha, porque ele sabe o que é o certo, então ele está sendo negligente. E nós também devemos caminhar por esse mesmo caminho, né? A gente tem que entender essa particularidade desses atos, porque a gente vai responder legalmente se a gente for imprudente ou negligente, né? É dever nosso colaborar com a fiscalização sanitária, né? E aí eu trouxe essa foto aí que rodou muito, né, por conta daquela questão que teve, né, dele falar, né, que é o cidadão, não sei o quê, mas enfim. O que eu quero trazer aqui para vocês, eu não sei se vocês vão lembrar desse fato aí que aconteceu da foto, mas, assim, a nossa relação com o órgão fiscalizador, ela tem que ser aberta, né? A gente tem que estar ali para prestar informações, a gente tem que entender que o órgão, ele tem um caráter educativo e trabalha em parceria com você. Ele não está ali para vir com um chicote para você. Ele está ali para te dar um direcionamento do que você tem que fazer corretamente, né? Então, você não pode negar nenhum tipo de informação para eles. Receber muito bem, até porque eles, né, são autoridades. A gente tem que respeitar essa hierarquia. Então, assim, algumas coisas que são vedadas, né, ao nutricionista. Não pode utilizar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como uma forma de publicidade e propaganda para si ou para o seu local de trabalho. Ah, mas eu vejo muito no Instagram. Mas está errado. É vedado ao nutricionista fazer publicidade ou propaganda em meios de comunicação com fins comerciais, de marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, serviços ou nomes de empresas e indústrias ligadas a atividades de nutrição. É vedado ao nutricionista receber patrocínio ou vantagens financeiras de empresas ou indústrias ligadas à área de alimentação quando configurar conflitos de interesse. É direito do nutricionista exercer a função de supervisor e preceptor de estágio em seu local de trabalho. E aí eu trouxe uma foto da parte da nossa equipe, né? Ali a gente tem a Alba, a Renata e a Maria Eduarda, que é a nossa estagiária, e assim, a gente abriu recente o processo de estágio. Eu tinha uma resistência muito grande em abrir um estágio, porque essa logística da assessoria, de você não estar full time no cliente, né? Você passa 2 horas em um, 3 horas em outro, então essa logística às vezes fica muito complexa para o estagiário, mas a gente conseguiu fazer em alguns locais que tem uma carga horária maior ou que a nutricionista fica durante toda a semana lá, né? E aí a gente resolveu abrir as vagas de estágio e assim tem sido muito gratificante a gente receber, porque eu particularmente, né, a Alba ficou responsável pela precepção do estágio. Nós gostamos de formar pessoas, assim, gostamos de participar dessa formação, de contribuir
porque, para mim, ela hoje trabalha comigo, mas ela foi minha preceptora, né? Então, assim, o mundo é muito, muito pequeno e muito engraçado. Mas eu tive uma ótima formação porque eu tive um ótimo estágio, eu tive uma pessoa que realmente me orientou, que me direcionou, que me fez despertar, que me fez entender o que era o mundo da produção. Então, assim, eu sou muito feliz com isso e gostaria de ajudar na formação de outras pessoas também, porque o que a gente às vezes encontra de profissionais recém-formados que não têm o menor conhecimento de determinados assuntos e se sentem totalmente perdidos porque não tiveram essa vivência. E hoje, no nosso leque de clientes, eles têm uma possibilidade de conhecer diversos segmentos, né? Escola, indústria, restaurante, enfim. Então, o estagiário ele consegue ter uma vivência mais abrangente, né? E é vedado ao supervisor, né, ao preceptor, permitir que o estágio aconteça sem a supervisão do nutricionista. Porque, às vezes, a gente vê muitas empresas de assessoria que oferecem vagas de estágio, mas o estagiário vai sozinho. Então, isso não é um estágio supervisionado, né? Porque o estágio supervisionado precisa estar um nutricionista ali do lado do estagiário. Então, com a gente aqui, não rola isso, não. O nutricionista deve exercer a profissão de forma crítica, proativa, com autonomia, liberdade, justiça, honestidade, imparcialidade, responsabilidade, ciente dos seus direitos e deveres, não contrariando os preceitos técnicos e éticos. E aí eu tracei uma linha do tempo, né? Mantenha-se sempre atualizado, esteja preparado para as oportunidades. Eu costumo dizer que as oportunidades elas não batem duas vezes na porta, né? Ou você está preparado para agarrá-la, ou ela vai bater na porta de outro, né? Mostra ao mercado de trabalho que o seu diferencial pode render lucros. Nós trabalhamos de diversas formas e no meu segmento visa-se muito a redução de desperdícios, né, de custos, então a gente tem como oferecer isso para o cliente, né? Mantenha uma rede de contatos de qualidade. Às vezes você não trabalha num segmento, mas conhece uma pessoa que trabalha, pode indicar e vice-versa. E nós estamos aqui para nos ajudar. A gente, né, tem um espacinho, como está aí no final, né? Conquiste seu lugar ao sol ou à sombra. Tem um espacinho para todo mundo que está se formando. Nosso campo, pelo leque de opções que a gente tem, é muito farto. Né? Então, a gente pode trabalhar em qualquer lugar que manipula alimento, um lugar que vende água mineral. Você pode trabalhar lá, né? Então, por que não? Por que não oferecer um serviço diferenciado lá? É uma questão de saber empreender, né? Então, gente, eu encerro por aqui. Como eu trabalho muito com rotulagem, né? Eu gosto muito dessa frasezinha final: rótulos foram feitos para produtos, não para pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui. Opa! Nossa, fechei cravado aqui no tempo, Deus. Acho que eu dei uma acelerada aqui no final, mas deu. Deu tudo certo. Que bom. Deu tudo certo. Olha, a gente só tem que te agradecer. Foi ótimo você ter ressaltado aí a importância da legislação, né, da leitura, né, do quão importante é a leitura da legislação para a gente, nutricionista, né, o respeito à cultura, até mesmo a religiosidade ligado à alimentação, né, até porque a comida realmente ela vai além do biológico, né, ela tem um lado afetivo, ela tem todo um outro lado, né? Outro envolvimento, né? Quando você coloca, gostei de você ter colocado sobre o direcionamento dos honorários pela FNN, até porque hoje, infelizmente, aqui no Rio, o sindicato está inativo, né? E a gente existe, né, uma junta e um grupo de nutricionistas que está se mobilizando para tentar reativá-lo, mas a gente acaba ficando sem a força, né, sem mesmo esse direcionamento de honorários, né? Então é o FNN que tá
nos amparando mesmo, né? Então, eu só tenho que te agradecer. Mas a gente tem uma pergunta aqui da Milena, que ela coloca, né? Quando seu estágio se tornou emprego, como você falou, né, na sua palestra, houve alguma mudança? Como é que foi essa transição de estagiário para nutricionista daquele local, né? Olha, eu vou dizer que a mudança foi só interna minha mesmo, de pura felicidade. Porque, assim, a gente, como eu falei, a gente estava fazendo um trabalho de levantamento, né, de fichas técnicas e padronização do produto. E aí, a nutricionista conseguiu comprovar, através desse trabalho que a gente estava fazendo no estágio, o quão importante era ter as fichas técnicas, como a gente fala, redondinha. E aí, foi por isso que eu fiquei no estágio e fui efetivada, né? E aí, assim, não houve mudança de tratamento, assim, de colaborador. Eu sou sempre muito assim com todo mundo, com o colaborador, com o empresário, a tratativa é a mesma, e eu tive a receptividade deles também, sabe? E assim, eu não finalizei essa história, porque quando eu... Quem é que perguntou? Milena, né? Milena, depois que eu saí, eu pensei que eles iam ficar muito chateados comigo, né? Porque eu saí e, assim, foi logo um pouco tempo depois que ela tinha sido demitida. Então, eu falei assim, meu Deus, ela foi demitida e eu vou pedir demissão, vai ficar uma situação super chata, porque vai ficar ninguém aqui, né? E aí, mas aí deu tudo certo, eles encontraram uma nutricionista, eu treinei e tudo mais. Quando eu abri a empresa, eu despretensiosamente fui até lá conversar, falando que eu tinha, né, estava com uma empresa, e aí eu voltei a trabalhar com eles com a assessoria, mesmo eles tendo uma nutricionista fixa lá. Então, assim, eu até comento, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar em locais que, inclusive, tem nutricionista. A gente não está invadindo o lugar de ninguém, né? A gente não vai lá oferecer descaradamente o nosso serviço se você já sabe que tem um profissional lá. Mas se aquele profissional exerce uma atividade que, quer dizer, não exerce uma atividade que você tem competência para fazer, talvez você tenha a oportunidade de complementar aquele profissional, né? Que foi exatamente o caso, né? Tinha um trabalho de rotulagem para ser feito e a pessoa não sabia fazer, e aí eles chamaram, enfim, e aí as coisas vão fluindo, e a gente já está lá, no meu retorno, já vai fazer 5 anos como assessora de lá, né? Então, assim, não houve diferença de tratativa, só que eu passei a receber, né? Isso foi muito bom, e passei a efetivamente ser nutricionista. Olha, a gente tem aqui, Oliane, vários elogios para você. Ai, até a Mariana está perguntando onde vai ficar a palestra. A Jéssica colocou, vai ficar aqui no canal do YouTube, no canal do projeto, no YouTube. Acredito que a partir de segunda-feira a gente já consiga disponibilizar, mas só elogios. Eu recebi uma outra pergunta aqui, que diante, né, desse contato com você, com diferentes que você tem, com diferentes clientes, né, diferentes demandas, se você consegue assim destacar algum conflito ético que você tenha tido muita dificuldade de contornar. Tem que estava liberando o microfone. Sim, eu tive até uma recentemente e, assim, foi bem desagradável mesmo. Por quê? Teve uma situação... Eu já tive diversos tipos de cliente, assim, personalidade mesmo, não estou falando de segmento, não. Então, eu já tive cliente, por exemplo, que ele era extremamente neurótico no sentido de achar que eu ia passar as receitas dele para alguém. E era um segmento que eu, naquele momento, eu não tinha nenhum tipo de cliente dele, que era uma fábrica de um produto muito específico. E aí surgiu a oportunidade, né, de um outro cliente do mesmo segmento, e aí ela ficou desesperada, achando que eu ia passar essas informações, né, dela,
E aí eu falei assim, não, se você quiser, a gente faz um acordo de confidencialidade, né? A gente escreve aqui que suas receitas são suas, eu não vou abrir minha boca para ninguém. E assim, mas o desconforto dela no início era tão grande, porque estava logo no início também do nosso relacionamento. A partir do momento que você já tenha, né, conquista a confiança do cliente, ele sabe que você não vai fazer. Mas é um cliente que acabou de contratar, e daqui a pouco já tem esse perfil meio neurótico, né? Aí vem um cliente do mesmo segmento. Ele, pronto, agora ela vai entregar as minhas receitas para ele. Mas, assim, graças a Deus, deu para contornar essa situação. E uma outra foi de um cliente que ele sabia que eu atendia, ele fez isso consciente. Isso realmente foi, para mim, mais chato. Porque no caso dela, foi uma insegurança dela. E no outro, eu já achei que o cliente agiu, assim, de má fé. Porque ele me pediu para passar a receita. Aí sim, ele pediu descaradamente para eu passar a receita do outro cliente de um determinado produto. Eu falei assim: você gostaria que eu passasse a sua receita para ele? Então, eu não posso fazer isso, né? Eu posso te ajudar tecnologicamente, o que você pode fazer, né? Quais são os melhores insumos, mas a receita é sua, né? A criação é sua. Eu não posso pegar a receita de outro e passar. Então, assim, não foi uma situação difícil de contornar, mas foi uma situação muito desagradável. A primeira, por ela desconfiar de mim, e a outra, o contrário, ele achar que eu ia passar. Aí eu fiquei chateada. Foi de um extremo a outro, né? Isso. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, gente? Só elogios mesmo. De qualquer forma, se aparecer mais alguma aí, até por conta do tempo, né? Eu quero te agradecer imensamente, mais uma vez, em nome do projeto, né, de toda a equipe, pela sua fala, por dividir a sua experiência profissional com a gente nessa tarde, né? Vou pedir para o pessoal não esquecer, está aí disponível no chat, de preencher o formulário de frequência para que vocês possam receber as declarações, né? O certificado. E aí, Juliane, a gente tem uma particularidade. Eu sempre falo para o palestrante que o projeto ele foi criado de forma presencial, né? Então a gente juntava lá, fazia aquela aglomeração, tirava uma foto e colocava no Instagram. Então nós mantivemos, né, a foto do Instagram. Só que agora a gente tira por aqui. Então eu vou pedir a quem se sentir à vontade para abrir a sua câmera para que a gente possa fazer a nossa foto. Eu só vou confirmar quem vai fazer a nossa foto hoje. Se é a Ana? É a Ana? Oi, professora, sou eu sim. Então tá bom. Então estamos todos aqui, estou vendo Genilce, vamos lá. Michele também estava aí. Estou vendo Milena, Luísa. Com máscara, sem máscara, não tem problema. O importante é a gente estar aqui. Tá bom? Acho que pode, Ana. Foi? Então foi. Estamos liberados. Mariana está até no carro. Em carro. Que bom. Mas cuidado aí, tá no carro, mas cuidado. Tô no carona. Então tá bom. Bom de você estar com a gente aqui. Bom, obrigada. Então eu quero agradecer mais uma vez a Juliane, né, por compartilhar a sua experiência, né, como eu falei no início, numa área que é tão relevante, né, tem tantas aberturas, tanta atuação e que muitas vezes a gente não consegue ouvir tanto, né, os profissionais da nutrição que estão nessa atuação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Na semana que vem, a gente vai ter a Michele aqui, que vai falar com a gente sobre a atuação ética do nutricionista em hotelaria, e aí vai ser às 5 horas, às 17 horas, tá? Então, a gente tem aí o nosso Save the Date, né? Na sexta-feira, a gente tem mais
uma palestra, uma atividade do projeto. Então, Juliane, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que puderam estar aqui conosco hoje, nessa sexta-feira. Vamos sextando por aqui, hoje um pouquinho mais cedo, mas com todo o brilhantismo das atividades que a gente tem tido. Tá bom, gente? Bom final de semana. Pode falar, Juliane. Eu queria agradecer mais uma vez o convite à Rosa. É sempre um prazer atender um pedido dela. E, assim, foi muito bom poder compartilhar um pouquinho a experiência. Acho que vocês perceberam que eu sou uma tagarela. Se eu puder, eu falo aqui horas e horas e horas, porque eu sou apaixonada naquilo que eu faço. Então, realmente, foi muito bacana participar do projeto, tá? Uma boa tarde para vocês e um bom fim de semana a todos. Obrigada, Juliane. Um beijo para você. Obrigada. A gente também te ouviria a tarde toda, mas eu sei que você tem um compromisso inadiável. Tá bom? Então, obrigada. Gente, boa tarde, bom final de semana e até sexta-feira. Até sexta.